terminou em dança, e não foi samba e nem forró. A visita da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, ao Ceará. Ontem, ela esteve num evento num distrito de Aquiraz, município aqui da região metropolitana de Fortaleza. E lá também esteve o ministro da Educação, Camilo Santana. Janja dançou um tango com uma das cearenses participantes do evento e Camilo, desajeitado, arrastou os pés com uma outra participante do evento. Vejam as imagens. Aí a primeira-dama sendo tirada para dançar um tango e o Camilo, idem. Já até mostrou que sabe dançar um pouco. Camilo desajeitado, olha aí. Está sem áudio, porque nós temos que respeitar os direitos autorais. Mas é um tango que a primeira-dama dança. O Camilo parece que está dançando uma valsa. Mas é isso aí. A alegria do ministro, Camilo Santana, faz parecer até que a Universidade Pública Brasileira esteja bem. Bom, depois dessa dança aí, ou antes dessa dança, Camilo deu entrevista para o Sistema Verdes Mares, foi antes da dança, quando falou sobre as eleições do próximo ano. Ele diz lá na entrevista que o PT não pode ficar com todas as vagas de candidatos majoritários, governador e 2 de senadores. Essa tese foi levantada pelo ex-amigo dele, ex-amigo do Camilo, Cid Gomes, também ex-governador, nas eleições municipais do ano passado, quando ele, Cid, defendia que o cargo de prefeito de Fortaleza deveria ser representado nas eleições por um político de outro partido, não o do PT. A tese de Cid foi vencida. E talvez por isso ele tenha ficado praticamente afastado da disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano passado. Agora, Camilo defende a mesma tese. E essa defesa do Camilo soa estranho para alguns petistas, pois significa dizer que o PT, tendo o candidato a governador, é o Mano de Freitas, as outras posições devem ser de indicação dos aliados. As outras posições são a vaga de vice-governador e as 2 vagas para o Senado. E os aliados principais são PSB, MDB, PCdoB, Podemos e outros de menor importância. Será que o Camilo já está defendendo aquela tese que nós comentamos aqui recentemente, de o PT cearense recorrer ao presidente Lula para demover o deputado federal José Guimarães de ser candidato a senador? No PT, alguns setores, ou para alguns setores petistas, a candidatura de José Guimarães ao Senado é muito pesada e ameaça a própria candidatura à reeleição do governador Eumano de Freitas. Guimarães
Guimarães ainda não está purgado do caso dos dólares na cueca. Embora nós sempre temos dito aqui que ele realmente nada tem a ver com aquela história dos dólares da cueca. O cidadão que foi alcançado com esses dólares na cueca e mais dinheiro numa maleta, tinha sido secretário do deputado José Guimarães, enquanto ele era deputado estadual. Naquele momento da prisão, o fulano trabalhava para um diretor do Banco do Nordeste. O dinheiro, segundo apurou a Polícia Federal, era para os dólares, era para esse diretor do Banco do Nordeste e não para o deputado Guimarães. Mas a coisa colou no José Guimarães e ele, por onde passa, é conhecido como o homem dos dólares na cueca. Além do mais, além do peso da candidatura de Guimarães na chapa majoritária do PT, tem ainda o peso do deputado Júnior Mano, que é acusado de desviar dinheiro de emendas parlamentares. O Júnior Mano, deputado federal, é filiado ao PSB e é o candidato do senador Cid Gomes. Cid reafirma que não é candidato à reeleição e indica o nome do deputado federal Júnior Mano. Como falta ainda um pouco mais de um ano, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Mas para uma boa parte dos petistas, uma chapa do governador Elmano, com dois companheiros pesados, candidato ao Senado, é uma chapa muito difícil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em promover uma audiência pública para discutir as emendas parlamentares impositivas, deixa deputados federais e senadores com a pulga atrás da orelha. Decisões recentes do ministro Flávio Dino têm causado dificuldades para deputados que negociavam facilmente suas emendas parlamentares continuarem com a negociata. Eles negociavam não mais apenas em troca de votos. Até pouco tempo, o que se sabia era que os deputados destinavam as emendas parlamentares para determinados municípios, combinados, acertados com o prefeito, de que aquele dinheiro era uma ajuda para a administração que o prefeito deveria recompensar o deputado votando nele nas eleições imediatamente seguintes. Depois a coisa evoluiu. Antes, o dinheiro das emendas não era tão fácil sair, o governo federal liberar esse dinheiro. Tinha deputados que liberavam as emendas neste ano e o dinheiro só ia sair para a prefeitura daqui 1 ou 2 anos. Agora não. Com essas emendas impositivas, o governo federal tem que liberar imediatamente. E também as tais emendas PIX. O dinheiro sai imediatamente entrando na conta da prefeitura. Assim, as negociações, algumas negociações
tem muitos deputados sérios que não negociam as emendas. Agora, a negociação não é apenas em o prefeito se comprometer em votar no deputado. Agora, além de se comprometer, o prefeito ainda devolve um pouquinho do dinheiro que recebeu, que a prefeitura recebeu, para o bolso ou os bolsos do deputado. O deputado estadual Felipe Mota, recentemente, falando no plenário da tribuna da Assembleia sobre o descrédito da classe política, atribuiu a alguns partidos a culpa maior por esse descrédito dos políticos. Ele defendeu, o Felipe Mota, defendeu que os partidos afastassem de seus quadros os políticos envolvidos com falcatruas. A propósito, no Brasil, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, até bem pouco era um dos que exigiam comportamento ético dos seus filiados. Agora, como tudo está diferente, no Ceará, políticos dos mais execrados são do PSB, como Beto Queiroz, famoso, o eleito prefeito de Choró-Limão, que foi impedido de assumir o mandato, ou melhor, não assumiu o mandato, porque estava foragido da justiça. Como diz lá na justiça, estava em lugar incerto e não sabido. Por quê? Porque tinha contra ele um decreto de prisão preventiva. Havia comprovação, segundo o inquérito da Polícia Federal, de que ele usava recursos de emendas parlamentares para comprar votos em ao menos 50 municípios cearenses. Além da eleição dele, em Choró, antigo Choró-Limão, ele atuava comprando votos em vários outros municípios, 5 dezenas de municípios, a partir de Canidé, de onde surgiu a denúncia que fez a Justiça determinar a abertura de um inquérito pela Polícia Federal, que alcançou o Bebeto e, logo depois, o deputado federal Júnior Mano. Pois bem, o Bebeto é filiado ao PSB. Ele já está com esse decreto de prisão preventiva há 6 meses, pouco mais de 6 meses, e continua filiado ao PSB. O partido ainda não fez nenhum gesto para expulsá-lo. Mas não é só ele. Também o prefeito de Santa Quitéria, prefeito que foi eleito, mas não assumiu o cargo, não por um decreto de prisão preventiva, não porque tivesse escondido, foragido, mas por determinação da Justiça Eleitoral. Ele foi impedido de assumir o mandato no dia 1º de janeiro deste ano, porque havia comprovação do seu envolvimento com uma facção criminosa. Pois bem, o Braguinha,
lá de Santa Quitéria, também é do PSB. Continua lá no partido. O partido não fez ainda nenhum gesto de tirá-lo dos seus quadros. Como também o deputado federal Júnior Mano. Esse tem apenas o inquérito da Polícia Federal, mas o inquérito já, se o partido fosse sério como ontem, também já o teria expulsado. Recentemente, o presidente estadual do PSB, o ex-deputado Eudoro Santana, disse que o partido a secção cearense do partido não podia fazer nada porque o Júnior Mano foi filiado lá no Diretório Nacional. Mas esses dois prefeitos e outros já poderiam ter sido expulsos do partido e não foram. E o partido vai ficar com essa mancha de acobertar da guarida a corruptos. Pelo menos esses dois nomes, não há mais nenhuma dúvida quanto a falta de idoneidade moral para ter um cargo público. Consequentemente, está filiado a um partido que tem muitos anos de respeito na política nacional. Vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bem, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, acerta esta semana lá em Brasília a data de sua filiação ao União Brasil. Ele vai conversar com os principais dirigentes da Federação União Progressista, que é uma união do PP com o União Brasil. Acertada a data da sua filiação, ele vai ao encontro do Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e do deputado federal André Figueiredo, presidente do Diretório Estadual do PDT, comunicar o seu desligamento do partido. A data da filiação, provavelmente, será na segunda quinzena do mês de junho do próximo mês. Mas o acerto da data já se dará nesta semana, depois da conversa com os principais líderes da federação, porque a pretensão tanto da federação quanto do próprio Roberto Cláudio
é fazer um evento em que os dirigentes nacionais e os dirigentes estaduais, com outras lideranças políticas, estejam aqui em Fortaleza no dia da sua filiação ao União Brasil. Também nessa conversa com os dirigentes nacionais, será reforçado ou lembrado o entendimento já firmado de que, em se filiando ao União Brasil, Roberto Cláudio será o candidato do partido ao governo do Estado. A federação será comandada, como nós já dissemos lá atrás, pelo capitão Wagner, que é atualmente o presidente estadual do União Brasil. Nos primeiros entendimentos sobre o comando da Federação União Brasil PP, aqui no Ceará, foi tratado com o senador Ciro Nogueira, do PP, como seria conduzida a conversa com o deputado federal A.J. Albuquerque, que hoje é o presidente estadual do PP. A.J. Albuquerque, deputado federal, é o primeiro vice-presidente do PP, amigo pessoal do senador Ciro Nogueira. E Ciro Nogueira disse aos cearenses que a conversa com o deputado A.J. Albuquerque, ele, Ciro Nogueira, já tinha tido e A.J. Albuquerque não teria nenhum obstáculo aqui. O comando da federação no Ceará fosse do capitão Wagner. Essa informação contradiz com outras que já circularam por aqui, de que o A.J. Albuquerque seria o presidente da federação. Até porque não será, porque o União Brasil, nos primeiros entendimentos de acerto para o fechamento da federação, ficou acertado que nos estados onde um dos partidos tinha o maior número de deputados federais, este seria o comandante da federação. E por esse critério, 18 estados já ficaram acertados, os comandos da federação já ficaram definidos lá no início das negociações, 18. Coincidentemente, 9 ficariam sob o comando do União Brasil, porque nesses estados o União Brasil tinha mais deputados federais do que o PP. Em outros 9, o PP teria o comando da federação, porque neles o PP tinha mais deputados federais do que o União Brasil. E nas outras 9 unidades da federação, e aí incluindo o Distrito Federal, carecia de acertos, porque em alguns estados os partidos tinham o mesmo número de deputado federal, em outros tinham outras condições que permitiam alterar esse critério e assim por diante. Hoje está acertado. União Brasil aqui no Ceará tem o comando da federação. E como o partido é presidido pelo capitão Wagner, será ele o presidente da federação. E tudo indica, pelo menos até aqui,
será candidato a vice-governador. Como já há acerto no Ceará das oposições marcharem juntas para a disputa eleitoral do próximo ano, tendo o União Brasil indicado o candidato a governador e a vice, caberia ao PL indicar os dois candidatos ao Senado. E, em abrindo mão de uma vaga, aí esta vaga seria destinada a um outro partido que formasse na coligação. Na coligação também já tem o acerto do PSDB, que é o partido nascido da fusão PSDB-Podemos. Então, a coligação da oposição aqui no Ceará já tem acertado a federação, que é a União Brasil e o PP, o PL e o PSDB. Ainda os oposicionistas alimentam a ideia de que, se o candidato à oposição a Lula for o governador de São Paulo, Tarcísio, então o PSD também formaria na coligação da oposição no Ceará. Isso aí depende, se é a coisa do Cira, se o Tarcísio for candidato a presidente da República, o Kassab, presidente nacional do PSD, fecha com ele e o partido, o PSD, fecha questão nacionalmente com a candidatura de Tarcísio e aí o PSD cearense formaria com a oposição do Ceará. Mas isso aí, PSD, depende dos se. Se Tarcísio for candidato, se Kassab fechar a questão. Os outros, não. Os outros já estão fechados. Não dependem de si. Pelo menos até aqui. A política tem momentos sim, momentos não. Nós estamos há pouco mais de um ano das eleições e, como diz ou dizia o homem lá no interior, ainda tem muita água a passar por debaixo da ponte. No blog do Edson Silva, tem um comentário hoje dizendo que Ciro Gomes, o ex-governador Ciro Gomes, será um dos protagonistas das eleições de 2026 no Ceará. Isso sem afastá-lo totalmente do cenário nacional, onde ele, sem dúvida, vez por outra ou constantemente, vai emitir opiniões. Com certeza, porque assim ele tem dito, fazendo oposição ao presidente Lula. Porque Ciro será o protagonista nas eleições de 2026 no Ceará, mesmo não sendo candidato a nenhum cargo eletivo, nem governador, nem senador, nem deputado federal, porque o discurso dele é muito forte. E porque, se tomarmos como exemplo o fato de ele ter ido ao gabinete de um seu correligionário, na Assembleia Legislativa Cearense,
o deputado Cláudio Pinho. Cláudio Pinho convidou Ciro Gomes a ir ao seu gabinete numa determinada terça-feira do início deste mês para participar de uma reunião dos deputados estaduais que fazem oposição ao governador Elmano. Para essa reunião desses deputados de oposição, se exclui o deputado Heitor Ferrer. Ele não tem participado dessas reuniões, embora esteja na lista de oposição. Ele sempre fez oposição a Ciro e a Cid. Heitor fez oposição a Ciro e a Cid. E diz ter um certo constrangimento em estar nesta aliança que agora tem o Ciro como um dos protagonistas, mesmo sem ser filiado a um dos partidos da federação. Ciro deverá deixar o PDT, logo esfrie essa situação aí do Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, amigo particular, seu amigo particular. Ele acha que o Carlos Lupe é uma vítima desse episódio do roubo aos assegurados do INSS, que lhe custou o cargo de ministro da Previdência Social. Ele entende que Carlos Lupe está muito machucado neste momento, mas já sinalizou que, esfriado essa situação, ele deixará o PDT, porque tem certeza de que o PDT, mesmo maltratado, segundo ele, continuará apoiando o presidente Lula. E ele está fora. Ciro vai se filiar, porque para fazer o que ele faz, não precisa estar filiado a nenhum partido. A filiação só é obrigatória para quem quer ser candidato. Mas ele estará ao lado do ex-governador também, Tasso Gereissati, nesse novo partido, que é o PSDB, recebendo o Podemos. E os dois vão estar aqui e acolá no palanque da oposição ao governador Elmano de Freitas. Pois bem, tomando por base essa ida do Ciro ao gabinete do Cláudio Pinho e o noticiário político local dando o destaque que deu, e os governistas vestindo a carapuça, todos eles falando sobre esse apoio do Ciro à candidatura ou provável candidatura ao Senado do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, querendo associar o Ciro a Bolsonaro. Todos eles falaram. O último a falar foi o governador Elmano de Freitas. Ora, se os governistas se tocaram só com um encontro desse, vão se tocar muito na campanha eleitoral. Porque o Ciro é tido como um falastrão, ele fala muito realmente. É tido como um raivoso. E a fala dele, em determinado momento, demonstra que ele está raivoso. Mas quem
não fica com raiva de ver coisas erradas e que deveriam estar sendo feitas corretamente. Bom, que seja falastrão ou raivoso, mas ninguém, pelo menos até aqui, nenhum dos políticos que ele tem acusado tem demonstrado que ele mente, que ele falseia a verdade. Se tomarmos, por exemplo, a exoneração feita pelo governador Eumano de Freitas, de um auxiliar considerado muito importante na administração, durante muitos anos, 15, 16 anos, no governo do Estado, desde o início do governo Cid Gomes. A tomarmos como exemplo a exoneração do senhor Quintino Vieira, da Superintendência de Obras, que era acusado por Ciro de só fazer obras, a SOP, a Superintendência de Obras do Estado, sob o comando de Quintino. Só fazia obras se ele recebesse propina. O governador exonerou, o governador Eumano, exonerou Quintino no ano passado. Depois de Quintino passar 16 anos no governo, sendo uma figura importante na área da infraestrutura. O governador exonerou e não disse porque exonerou. Se não disse porque exonerou, atribui-se que a exoneração foi por conta da denúncia feita pelo Ciro. Então, tomando-se como exemplo isso aí, realmente o governo tem que estar preocupado com o que o Ciro vai dizer no curso da campanha eleitoral. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco